Há alguns anos, não poucos anos, eu estava atravessando uma praça no centro de São Paulo. Se você conhece o centro de São Paulo ou qualquer centro de qualquer grande cidade, já deve ter imaginado o cenário. As praças da região central são sempre muito cheias de gente e é uma colossal conferência de interesse. De uma ponta até a outra, ao atravessar, eu tenho a sensação real de que não existe nenhuma coisa em mim que não possa ser trocada, a começar pelo meu dinheiro, que é o alvo de interesse de todos ali. No primeiro passo, alguém me aborda querendo o meu voto para senador, depois para deputado, depois para presidente e para governador. Mais um passo e mais alguém se aproxima querendo entregar para mim um chip para o meu celular. Mais um pouquinho e alguém queria cortar meu cabelo. Eu não tinha nem chegado no meio da praça e ainda apareceram prostitutas oferecendo o seu corpo para um possível divertimento em troca do meu dinheiro. Alguém quis comprar a minha aliança e o outro tentou me vender passagem de metrô. Antes de eu chegar perto da banca onde estavam as camisetas que eu queria comprar, duas mulheres se aproximaram. Pelas roupas delas, mesmo para uma metrópole, elas mostravam assim uma certa particularidade, peculiaridade. Mas quem conhece não confunde. Ainda mais quando elas se ofereceram para ler a minha mão. Quer saber o futuro? O seu futuro? Ela perguntou. E eu, obviamente, respondi de cara, não. O meu cérebro disparou. Todas as luzes das ideias pré-concebidas acenderam e eu gastei metade da minha energia escolhendo palavras. Deixa eu ler sua mão, ela insistiu. E eu lembrei de uma frase que eu ouvi na adolescência. Quando Deus nos privou de conhecer o futuro, é porque Ele teve pena de nós. Eu respondi, não, a minha mão está suja. Não tem problema, ela continuou já segurando minha mão. Eu vou te contar. O meu pensamento foi de um outro ator que eu gosto muito, ele disse, abre aspas, hoje eu não quero saber o que vai acontecer, mas depois de 5 minutos nessa confusão, degradação, miséria aqui, eu quero saber o que não aconteceu. Não tenho dinheiro, eu respondi e saí correndo dali. A humanidade quer saber. Por mais absurda que seja a quantidade de informações que são produzidas a cada segunda-feira nessa era, ela não é capaz de superar as nossas incertezas e as nossas dúvidas. A explosão exponencial da informação, na era da informação, é impressionante. Considera uma amostra dos números. Em 2019, em um único minuto na internet, acontecia a transmissão de 188 milhões de e-mails. 18,1 milhões de mensagens de texto e 4 milhões e meio de vídeos visualizados no YouTube. Em 2020, havia 40 vezes mais bytes de dados na internet do que as estrelas no universo observável. Algumas estimativas sugerem que até 2025, 463 exabytes de dados serão criados a cada dia online. Para você ter uma ideia, é o equivalente a 212.765.957 DVDs por dia. Considere o seguinte, 5 exabytes equivale a todas as palavras já pronunciadas por humanos desde o início da humanidade. Em 2025, essa quantidade de dados será criada a cada 15 minutos. Esse é um dado de Brett McCracken no livro que ele escreveu fantástico chamado Pirâmides da Sabedoria. Quanto mais informações, mais decisões temos que tomar. De horóscopos a algoritmos, passando pelas caixinhas de promessas, as pessoas estão espalhadas pelo mundo, tentando usar algum mecanismo e artifício que dê para elas alguma certeza sobre o que fazer e como fazer, inclusive com esse visúvio de informações que elas recebem. Cristãos, a gente subentende, querem fazer a vontade de Deus, orientam-se pela vontade de Deus e a consideram infalível. Muitas e muitas vezes eu fui procurado por pessoas nos lugares onde eu já servi como pastor ou professor, querendo saber a vontade de Deus sobre assuntos desafiadores da vida, e eles são muitos. Não raro há pessoas que propõem alguma forma de sinal para identificar o que Deus está pensando sobre determinado assunto. E eu já vi e ouvi tanta coisa disso que eu acho que eu poderia escrever um livro sobre isso. Algumas histórias são bem engraçadas. As melhores são sobre namoro, com certeza. Como saber a vontade de Deus para a minha vida? Essa pergunta é de extrema importância. Primeiro pelo fato de que a religião de Cristo vai além dos comos e dos o quês. Ela sempre vai aos porquês. Jesus, ao se aproximar de alguém, sempre se dirigia à raiz da árvore dos pensamentos e ações antes de falar dos seus frutos.
A segunda razão é porque nada que seja contra a vontade de Deus pode ser boa, duradoura ou minimamente bem-sucedida. Parece-me que ainda que conseguimos falar com certa consistência sobre o que estamos fazendo ao buscar a vontade de Deus para as questões da nossa vida, mas temo que a gente esteja falhando em falar os comos, principalmente em por que buscar a vontade de Deus. Não sai daí, tem muito mais fé para hoje. A Novo Tempo tem o prazer de oferecer para você um manual de estudos preparado com carinho, dedicação e profundidade sobre um tema muito importante. Dá uma olhada. A Cura do Pecado é um manual de estudos que foi preparado para a gente entender pela Bíblia a importância e como a gente pode tomar decisões a respeito deste que é muito importante. E é óbvio que o manual não fala de pecado, ele fala da cura do pecado, portanto isso faz dele algo mais relevante ainda. Você pode receber isso aqui de forma totalmente gratuita. Há também outros materiais de estudo, sabia? Muitos que podem ajudar você e sua família em muitas coisas. Você pode ligar para a gente, mandar uma mensagem, entrar no site que está aparecendo aí, aponta seu celular para o QR Code, você vai direto lá para uma comunicação e esse manual chega até a sua casa de forma totalmente gratuita, tanto o material como o envio do material. Você fala com a gente e espera alguns dias que ele vai chegar até a sua casa. Faça isso porque isso é muito importante e foi feito com carinho para você. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreveu isso no livro aos Romanos, a epístola no capítulo 12, versos 1 e 2. Preste atenção nesse poderoso texto de Paulo. Há expressões e palavras fundamentais para o exercício de uma fé atual. Vamos caminhar juntos por elas, começando por oferecer o corpo como sacrifício. Não é possível pensar em um sacrifício sem renúncia. Sacrificar é entregar e, obviamente, Paulo não tem em mente os rituais de sacrifício pagãos. Ele está se referindo aos sacrifícios no templo hebreu. O sacrifício é vivo. Portanto, uma vida de fé e caminhada sobre a vontade de Deus não é o fim da vida no mundo real. Pelo contrário, a vida continua após e durante o sacrifício. Mas algo claramente foi entregue. Não podemos nem pensar em continuar falando em buscar e conhecer a vontade de Deus sem que tenhamos disposição em sacrificar a nossa vontade. Antes de mais nada, o maior obstáculo para vivermos uma vida conforme Deus quer é a nossa vontade de viver a vida do nosso jeito. No seu famoso livro Como Conhecer a Vontade de Deus, o pastor Morris Vende disse que, presta atenção na frase dele, se a sua própria vontade estiver no comando, não lhe será de nenhum proveito conhecer a vontade de Deus, porque você não estará disposto a aceitá-la. Se a sua própria vontade estiver controlando, nem mesmo a voz de Deus na noite, ou uma jumenta que fala, ou um anjo bloqueando seu caminho, ou seu próprio juízo e razão e consciência, não serão suficientes para afastá-lo do seu curso. A sua própria vontade deve ser posta sob o comando de Deus antes que uma revelação da sua vontade a você possa ser aceita e apreciada. Este é um culto racional. Vamos falar disso daqui a pouco, mas é importante compreender que existe um exercício consciente acontecendo nessa entrega de corpo e mente. Deus quer que uma vida com Ele seja uma vida real em um mundo real, sem entorpecimentos místicos e irracionais, mas que a decisão esteja envolvida e plenamente ativa. O sentido literal do termo grego traduzido como na nossa Bíblia aqui, no sentido literal é lógico. Isso significa que irracional pensar na sua própria vontade sem considerar que ela somente existe porque Deus é misericordioso.
Conforme Frederick Fay Bruce, conhecido como F.F. Bruce, o serviço prestado por vidas obedientes é a única resposta razoável ou lógica à graça de Deus. Paulo diz que a vontade de Deus é experimentada. Isso é bem mais que uma consciência intelectual. Não é uma vontade informada, compreendida apenas. Ela é o equilíbrio perfeito resultante do sacrifício vivo e do culto racional. Aqueles que sacrificam a sua vontade pela vida na vontade de Deus não vão se acomodar aos padrões deste século, pois são o exato oposto de um culto vivo e racional. Aqui precisamos de um pouco mais de atenção. São os padrões deste mundo. Eu vou ousar aqui recortar essa expressão levantada por Paulo na carta aos Romanos e defini-la para o nosso assunto como forma de pensar com desdobramentos na vida material, um modo de ver e agir no mundo. Quando falamos de cosmovisão, temos que colocar muitos S's nisso. Cosmovisões. Porque a maneira que interpretamos a realidade, decidimos agir nela ou sobre ela, é construída sobre uma quantidade enorme de fatores, de experiências, educação, informações, cultura e por aí vai. Sempre que se apresenta uma cosmovisão, devemos ter em conta que ela inevitavelmente estará concorrendo com outras cosmovisões. Porém, podemos pensar que elas podem ter pontos fundamentais em comum e, a partir disso, classificá-las por meio de dois grandes grupos. Eu vou me restringir aqui a um aspecto das cosmovisões, que é a maneira como as pessoas pensam o papel e a vontade de Deus nas decisões. Uma dessas duas formas de pensar não nega a existência do divino, do transcendente e do sagrado. Ela admite a existência de Deus ou de deuses, mas compreende o ser divino como uma personalidade totalmente alheia à dinâmica racional da vida humana. Em outras palavras, nessa forma de pensar, Deus decide absolutamente tudo. Veja que a maior parte das religiões da antiguidade está dentro dessa visão. No animismo, Deus não deixa espaço para as decisões humanas. Ele move tudo sem a sua participação. Esse ser superior não tem filhos à sua imagem, ele não ama, ele não se importa. Para que a vontade dele seja alterada, ele tem que ser manipulado. Então, em essência, os seres humanos se restringem a passar o tempo todo tentando obter o máximo de vantagem no mundo desse Deus, oferecendo a ele o que pode mudar sua vontade. Ninguém se ama, ambos se usam. Não é à toa que os profetas insistem em chamar isso de prostituição. Em 1912, o francês, que é considerado o pai da sociologia, Émile Durkheim, publicou um dos seus principais livros, e o nome é As Formas Elementares da Vida Religiosa. Durkheim partiu do pressuposto que é possível compreender o fenômeno religioso a partir da sua forma primitiva e nela compreender as suas bases. Para a composição do seu trabalho, que é mais antropológico do que sociológico, ele estudou tribos primitivas na Austrália, porque ele considerava aquela sociedade a mais primitiva que já existiu. E ele constatou que, à medida que a cultura foi se formando, o povo se tornou consciente de determinados traços sociais desejados, as características que compõem os valores sociais tidos em comum. Durkheim observou que esses traços eram transmitidos de uma geração para outra e inculcados na consciência das pessoas. Esses traços, que os sociólogos chamam de valores culturais dominantes, não refletiam somente o que as pessoas acreditavam ser bom, mas também a fonte sobrenatural de todas essas coisas boas. Em dado momento, de acordo com Durkheim, eles vieram a ser simbolizados por certos animais. Se o maior valor era a força, usava a figura de um urso para ilustrá-lo. Se a astúcia era dominante, representavam ela com a figura de uma raposa. Se era a sabedoria, simbolizavam com uma coruja. A gente pode ter mais informações no livro de Bruce Waltke, ele escreveu muito sobre isso. Essa, segundo Durkheim, é a origem do que chamamos de totemismo. Sendo ela baseada em esculturas de animais com poderes sobrenaturais, isso define totemismo. Essa figura, podemos considerar, segundo os estudos dele, antes de mais nada, simboliza a tribo e os valores dela. E em algum momento as pessoas passaram a adorar essa figura, o totem,
que nada mais é do que uma representação simbólica dos seus próprios valores. O francês Durkheim concluiu que a tribo, ao adorar seu ídolo, está simplesmente adorando a si mesma. Ela é seu Deus de forma simbólica e representativa. Paulo disse que, ao escrever a carta aos Romanos, um verso assim: trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, e às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Romanos 1, 23. Durkheim pesquisou e concluiu em 1912 o que Paulo de Tarso havia escrito no primeiro século, ou seja, ídolos não fazem os idólatras, idólatras fazem ídolos. Existe, portanto, uma radical interferência no conceito de autoridade no princípio do paganismo, porque na sua essência ela não passa de uma veneração dos próprios traços exteriores de um grupo de pessoas. A relação com o outro está totalmente comprometida, porque a relação não é entre uma criatura e um criador, mas entre duas criaturas. Esses seres não se revelam em bondade e graça, eles não se aproximam, eles precisam ser buscados e, uma vez que agem arbitrariamente, sem a participação relacional e responsável dos seres humanos, se qualquer homem ou mulher quiser ter algum sucesso nos seus empreendimentos, ele precisa adivinhar o que está passando na cabeça desse Deus. E muitos deles são totalmente imprevisíveis. Olha, quando Jonas estava no barco fenício, no meio daquela tempestade causada pela sua fuga, o profeta estava consciente das causas da tormenta porque havia uma comunicação direta entre ele e o Deus, e ele o conhecia. Já os marinheiros, a partir do conhecimento que tinham para tentar ter algum sucesso, eles tinham que fazer alguma coisa e começaram a tirar sortes para saber a causa da desgraça ou do desastre que estava lá envolvendo eles. Os babilônios são um outro bom exemplo. Sendo uma das nações que tiveram uma relação bem intensa com o povo de Deus, principalmente durante o cativeiro babilônico, é óbvio, temos muitas informações sobre a religiosidade dos babilônicos. É impressionante notar que no famoso capítulo 2 do livro de Daniel, Nabucodonosor tem um sonho e reconhece a sobrenaturalidade do sonho. Ele é um adorador confesso das divindades caldeias, mas absolutamente nenhuma delas aparece para revelar para ele o significado do sonho que ele teve. Aliás, em nenhum momento do livro algum deus babilônico comunica alguma coisa para alguém, como não vemos registro na Bíblia dos oráculos de Baal, de Astarote, de Moloque ou de qualquer que seja. O texto diz, bíblico, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Texto de Daniel 2, 21 e 22. O Deus do céu revela mistérios e faz saber o profundo e o escondido. Não faz coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Ele é o soberano no universo e na sua comunicação ao exercício da sua vontade soberana e à atribuição da responsabilidade para as suas criaturas. Há sempre alguma coisa para se fazer e ser a partir daquilo que Deus fala. Um grande exemplo é o do rei Belsazar, a quem Daniel disse: o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e dá a quem ele quer, e o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Daniel 5, 21 e 22. Seja através dos astros, da adivinhação, do jogo de cartas, de dados, a busca por sinais ou estudo do fígado dos animais, pasmem, mas essa era uma prática muito comum, pois as pessoas acreditavam que, sendo um dos maiores órgãos do corpo e um dos mais pesados, a inteligência estaria no fígado e não no cérebro. Portanto, é nele que a vontade divina poderia ser descoberta. Ainda tinha feiticeiros, horóscopos, espíritos ou sorte. A vontade dessas divindades está no seu próprio coração e não no coração dos seus adoradores, ao contrário do Deus do céu que revela o profundo e o escondido. No paganismo, os deuses é que estão no profundo e no escondido e precisam, como eu disse, ser buscados. Essa cosmovisão está mais viva do que nunca. E não é surpresa encontrar pessoas de confissão cristã, mas que infelizmente mantêm essa maneira de pensar.
e ela se revela em fatalismo, em crenças e maldições infundadas, e uma vida sem nenhuma responsabilidade de mudança, onde todos os fatores decisórios estão no mal compreendido campo espiritual, sobrenatural ou místico. Seja por Deus, por anjos, por demônios, bênçãos ou maldições, mas nunca na razão e na vontade santificada. O produto dessa cosmovisão é a formação de pessoas imaturas espiritualmente e incapazes de tomar decisões que beneficiem a si mesmo ou aos outros. A outra forma de pensar a vontade de Deus dentro desses dois grandes grupos de cosmovisão é o materialismo secularista. Fortemente presente nos nossos dias, mas as suas raízes se encontram no passado. Eu não vou me dedicar tanto aqui a falar daqueles que negam a existência de Deus, mas daqueles que admitem a existência de Deus, mas ele não decide nada. Assim, num oposto, contrário ao paganismo animista. Presta atenção, essa forma de pensar Deus e o mundo é como se o homem passasse o tempo todo com um controle remoto, apontando para Deus, e a sua função se restringe em abençoar e não abençoar. É simples assim. Deus não planeja, não governa e não decide. Ou, no máximo, vive ocupado com as coisas, muito ocupado, com as coisas mais importantes a fazer no universo, enquanto eu cuido da minha vida. Você já deve ter ouvido essa frase por aí. A medida do que acontece para quem pensa assim, se resume em o que eu posso explicar e o que está ao alcance das minhas mãos. O que pode ser definido como realidade é aquilo que a razão define como existente. Minha consciência, minha existência, meu pensamento. Contra essa forma de pensar, Tiago, o apóstolo, escreveu: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Qual é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago escreveu isso no capítulo 4 da sua epístola, verso 13 e 14. Essa não é uma manifestação restrita ao contexto de Tiago, bem pelo contrário. No nosso mundo, o secularismo materialista é uma corrente como o rio Amazonas. Deus se configura como um ser poderoso e um carimbador universal. Os homens fazem os projetos, os planos e elevam para ele para que Deus só autorize essas coisas. Caso dê errado, a culpa será sempre de Deus. E assim as pessoas levam os planos para Deus, dá certo ou errado e já começa outro plano. Sam Allberry, comentando esse texto de Tiago, ele disse que essa realidade, a de Deus, afeta mais do que apenas como planejamos. Também precisa moldar o que planejamos. Não apenas a contingência, mas o conteúdo de nossos planos precisa refletir o governo soberano de Deus. As 24 horas do dia não são minhas para usar como eu bem entender. Deus os deu a mim e devo usá-los como Ele deseja que eu faça. Os planos que faço precisam refletir isso. É difícil ignorar o fato de que, no exemplo de planejamento que Tiago acabou de nos dar, o resultado final e o objetivo principal do planejador seja ganhar dinheiro. O lucro é a prioridade que impulsiona o planejamento. Nossos planos precisam refletir não apenas a existência da vontade de Deus, mas também o conteúdo da vontade de Deus. Nas duas formas de pensar, seja naquela onde Deus decide tudo ou naquele não decide nada, o homem tenta um jeito de se dar bem diante da realidade que ele imagina que exista. O resultado é essa catástrofe que vemos diante de nós e uma religião insípida, porque o mundo também funciona nesses formatos, só que o mundo dá outro nome e outras racionalizações. Qual é, em fundamento, o princípio do conhecimento da vontade de Deus? Antes de absolutamente qualquer coisa, precisamos ter em mente que o Deus eterno é um ser caracteristicamente relacional. E repita isso para você mesmo. Deus é relacional. Deus é relacional em essência, porque nós o conhecemos triuno. O Pai se revela no Filho, que somente é visto e compreendido por meio do Espírito Santo. Antes de existir qualquer coisa que conhecemos, já havia um relacionamento de amor no seio da divindade, porque o Deus que conhecemos é composto de 3 pessoas que se relacionam eternamente. Porque o Espírito sonda todas as coisas, diz o texto, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que está nele?
Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, diz o texto, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e ele não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente do Espírito, ou nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, versos 10 a 16. A vontade de Deus é que ela mesma esteja nos nossos corações. Isso não quer dizer que Deus esteja desinteressado dos desafios da nossa vida, mas que não estejamos colocando Ele como abençoador da nossa vida mais do que Ele quer ser a vida em nós. Deus preferiu, em sua infalibilidade e graça, que nosso relacionamento com Ele não se restrinja a procurá-lo e buscá-lo para lhe fazer consultas, mas que tenhamos as mesmas vontades que Ele, e que mais do que sermos as pessoas que se caracterizam por levar nossas perguntas ao céu, Deus quer que nós sejamos as respostas do céu à terra. É por isso que quanto mais você conhece a Deus, mais você se relaciona com Deus, mais a vontade de Deus manifesta na sua palavra e no caminhar seu com Deus no dia a dia da vida, menos procuras como essas você precisa fazer. Eu não estou dizendo que você necessariamente tem que jogar fora sua caixinha de promessas ou tenha que assumir a responsabilidade de todas as decisões da sua vida, mas existe um parâmetro de Deus que você conhece ao andar com Ele. Observe Paulo. Paulo é a pessoa que ora muito no Novo Testamento. As cartas dele, dificilmente você vai achar uma onde ele não fala, estou orando incessantemente por isso. Mas Paulo passa também o tempo todo manifestando uma vontade que certamente é a mesma vontade do céu. Paulo fala, eu quero ir para a Espanha, eu quero ir para tal lugar, pareceu bem e ele vai. E o Espírito Santo vai interferindo e levando Paulo num alinhamento da vontade. A grande frase dele é, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, as vontades de Paulo e as vontades de Cristo se alinham. Paulo não passa o tempo todo perguntando ou buscando a vontade de Deus, porque ele é o ser buscado por Deus. Ele pensa dessa forma. Quando Deus chora, ele chora também. Quando Deus se alegra, ele se alegra também. E esse é o ponto de relacionamento que Deus quer nos colocar. Sabe, amigo? Muitas vezes o buscar a vontade de Deus pode esconder uma cosmovisão pagã. Deus quer que você e Ele tenham a mesma vontade como um ser buscado e que você responda a todas as coisas da vida a partir de um coração que pulsa no ritmo do céu.